Salve, salve galera, beleza? Caju em mais um vídeo com vocês e hoje vamos falar sobre overclock safe, né? Aquele overclock que a gente passou a utilizar e testar após algumas pesquisas, foi assunto na live com o pessoal do TechLab e trouxe o vídeo hoje para explicar e desmistificar isso no vídeo. Vamos lá? Então, galera, o que acontece? Estávamos outro dia lá no grupo do Discord falando de overclocks, etc. Quando eu recebo uma imagem de um membro do Discord dizendo que tinha contratado alguém do Facebook para fazer um overclock para ele. E na hora que ele me mandou, falou: Caju, vê se está bem, eu estou achando que está muito quente a placa e consumindo muito. Não vou mostrar a imagem, porque para não comprometer ninguém, mas era uma 3070 Ti que estava com 3.300 na memória no RiveOS. 3.300. Isso que a 3070 Ti tem a mesma memória hoje da 3080 e 3090 e da 3080 Ti. Placas que a gente utiliza 2.000, 1.900, 2.200 na memória, com 3.300. A pessoa que fez isso, sem ter o mínimo conhecimento de como funciona uma GDDR6X, colocou memória à vontade para subir os mega-hashes e dizer, olha, o meu overclock dá mais mega-hash. E isso foi pauta de discussão no Discord. E a gente começou a buscar informações sobre isso, sobre o funcionamento da GDDR6X, da GDDR5, da GDDR6. E aí surgiu essa questão de, será que é mais viável subir demais? Porque sempre foi assim, pô, eu estou com 2.000 de memória, boto 2.400, né? 20% a mais de memória e ganho 1 megahash, 2 megahashes, pô, eu não ganho nem 2% de mega-hash, tá meio estranho essa proporção. E aí o que a gente fez? Pô, estávamos lá com outras pessoas, até os admins ali do canal, estavam o Tug, estavam o Anderson, estava o Marcelo Coyote, tinha outras pessoas também, se não me engano o Osmar estava na sala também nesse dia. Se tiver mais gente, eu estiver esquecendo, me desculpa. Mas aí a gente fez o quê? Como nós temos várias placas iguais, o que eu fiz? Deixei uma 3070 minha com 2.400, uma com 2.200 e uma com 2.000. E fiz um teste de 24 horas. Depois, fiz uma com 2.400, 2.000 e, se não me engano, 1.700, 1.800, né? Tudo pensando nisso, né? No overclock ali, como é que funcionaria. O Wanderson fez isso na 3080, o Tug fez isso na 3070 e várias outras pessoas que estavam lá começaram a fazer também. Outro dia, a gente no canal da BeSafe, da pool da BeSafe, falando sobre isso, outras pessoas começaram a fazer esses testes. Quem tem mais de uma placa, deixar com a 3070, por exemplo, no 2.000, a 3080 e a 3090 com 1.900. E os mega-hashes caem quando você baixa a memória. Só que aí, quando você deixa ali 24 horas, né, minerando, subindo a mineração, o que a gente começou a perceber? Que primeiro, quando você baixa a memória, você baixa a temperatura. Segundo, diminui o consumo. E terceiro, o volume de shares, de novo, share é o que importa, não importa megahash. As pools pagam pelos shares enviados. Então, o volume de shares ou era maior das placas com memória menor, ou era idêntico. Ou seja, usar 2.300, 2.400, 2.500 na 3070 para ter aquele megahash 62 megahashes é pura ilusão. É jogar dinheiro fora porque gasta energia, é forçar a placa de forma desnecessária, né? E o que acontece? Começou-se esse movimento. Teve a ideia de chamar o pessoal do TechLab para falar sobre isso. E na live eu perguntei para eles sobre isso. E vamos ver o que eles vão dizer sobre isso na live, tá? O trecho da live aqui. Cara, você fez uma pergunta a respeito do clock aplicado no RiveOS, né? Repete essa RiveOS. pergunta. Você Não, estava com porque é o uma dúvida a seguinte, respeito. o pessoal fazia o seguinte, foi convencionado que um overclock safe para 3070, vamos usar 3070 como parâmetro, e isso é parâmetro para todos. Era o número de 2.400 MHz no RiveOS, tá? Entendi. Isso aí, quando eu dava o NVIDIA Info, porque ele é padrão Linux, tá? Quando eu dava o NVIDIA, é Ubuntu, né? Quando eu dou o NVIDIA Info, eu via que o clock da memória estava em quase 8.000 MHz. E a gente sabe
que o certo seria 7.000, que são 4 ciclos de 1.750. Então, eu já estava ultrapassando mais de 10% do clock. 2.400 você falou, né? 2.400 estava dando isso, mais ou menos. Peraí. É porque ele não é exato, ele não é preciso como o Então, programa que eu... deveria estar dando 7.960 MHz, é isso? Isso, mais ou menos isso. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você coloca 2.400, na verdade, você está aplicando 240 de clock real. Você corta um zero. Porque o que Certo. acontece? As memórias GDDR6, ela tem o DDR por questão comercial. Ela tem duas opções de trabalho, conforme o datasheet das próprias fabricantes. QDR, que é Quad Data Rate, ou GDDR, que é Double Data Rate. Então, o que acontece? A partir do momento que ela trabalha em Quad Data Rate, ela vai fazer um protocolo de comunicação que ela vai enviar 4 arquivos por pulso de clock. Então, você tem um clock real dividido por 4 em relação ao clock efetivo que ela mostra ali no Afterburner. Então, isso daí, quando você vai aplicar lá, então você sabe que, na verdade, você vai estar aplicando 1/4 daquela frequência efetiva que você vê ali no software, no total, né? Que a gente está acostumado a ver, que é o 7.000. Isso daí, agora, por questão de curiosidade, isso é muito interessante porque essa memória GDDR6, ela tem a possibilidade de trabalhar como DDR. Só que as fabricantes da NVIDIA aí também, eu tenho quase certeza, eu não me aprofundei isso na AMD, mas eu tenho certeza na NVIDIA que eles optaram por trabalhar em Quad Data Rate por questões de você ter um clock base mais baixo. Com isso, você aumenta muito a elasticidade do clock. Por quê? Quando você começa a atingir no hardware clocks muito altos, você tem ali aquela comunicação entre a memória e a GPU, você tem que fazer com que aqueles dados passem pelas trilhas do PCB e vão até a GPU. Quando você começa a exceder muito esse tipo de frequência, você começa a ter perda de dados. É o mesmo efeito que a gente tem aí das ondas de rádio, né? Altas frequências, mais alcance. Baixas frequências, menos alcance. E assim vai. Quando você vai elevando essas frequências, você vai tendo perda e, obviamente, você vai tendo instabilidades. Tanto é que muito do que... Peraí que o meu som cortou aqui, peraí. Tô normal. Não, aqui, ó, tava mutado que meu, tava mutado que meu filho chegou aqui, eu não estava escutando você falar. Mas só para falar, por isso que eu estava falando com o pessoal, a gente fez um teste, deixou uma 2.400, uma 2.200 e uma 2.000. O mega hash, né, aquele número bonito que todo mundo fala, eu tenho tantos mega hash na mineração, da 2.400 fica maior. Só que a quantidade de shares, a quantidade de cálculos matemáticos processados, da de 2.000 era maior ou igual. Exatamente. Então, você baixar o clock da memória para realmente um clock safe, estava dando mais produtividade. E aí vem no segundo passo, que é o que o Ronaldo falou, da qualidade. Você tinha uma eficiência da placa de mega hash por watts de consumo maior com um clock menor, porque ela gasta menos energia. Então, ela fazia mais hash, ou seja, você ganhava mais dinheiro, gastando mais moedas, né? Exato, e gastando menos energia. E a gente sabe, quanto menos energia, menos temperatura, menos desgaste, e aí vai, né? Aquela série de fatores. Às vezes aquele número mega hash, ele acaba iludindo o cara, ele acha que está dando mais performance, está dando menos, né? Exatamente isso, é a busca incessante do mega hash, que eles falam que às vezes o cara atropela. No hardware, basicamente é isso que acontece, entendeu? Você começa a subir muito a frequência, você começa a ter perda de dados. Então, como ela é uma memória no estilo ECC, ela vai trabalhar com perda. Ela não deixa de trabalhar, ela não crasha de uma vez. É só quando realmente chega num limite que ela não consegue mais processar ali, que tá com uma quantidade de arquivos alocados aleatórios muito ruim, não está entregando para a GPU. A própria GPU vai fazer com que o processo cesse. Mas basicamente é isso. E um perguntou, essa mesma conta para a GDDR6, como é que funcionaria na 6X? Porque na 6X a gente... A mesma coisa, mas por 8. Por 8, isso. Legal. Você tem um protocolo, você consegue ver ali na análise de espectro dentro do datasheet, eles mostram a forma como ela consegue mandar ali 8 informações no mesmo pulso de clock. Então, basicamente, o raciocínio é esse. Você vai olhar ali, você abre o GPUZ ali, você pega o número.
Você vai ter um clock base lá, você vai multiplicar ele e vai achar o real, entendeu? Uhum. Matou, resolveu o Show de problema. bola. Então, viram aí na gravação da live com o TechLab, o Burt falando que realmente isso acontece. O que a gente pensou antes mesmo da live acontece. Que quando você sobe demais a frequência, ela passa a ter erros de cálculo, erros desses tráfegos, né, de informação. Como ele falou, que a GDDR6 tem 4 informações por pulso de clock e a GDDR6X, 4 informações, 8 informações por pulso de clock. E vamos ver agora na tela, na prática, né, como que é isso. Estou aqui no site da Tech Power Up, que é a referência de todas as informações de placas de vídeo. Vamos ver, a 3070, ela é GDDR6, ou seja, 4 informações por pulso de clock. E qual que é o clock base dela? Tá aqui, ó, 1750, que vezes 4 dá 7000. 3070, 7000. E, vamos lá, a 3080, ela é GDDR6X. Vamos pegar aqui rapidinho a 3070 Ti, só para a gente ter essa informação, que também é GDDR6X. Vamos ver a 3080 sem LHR ali, ó, 1188 MHz mais 8 informações por pulso de clock, é por 8 esses 1188. E a 3070? GDDR6X igual a 3080, a 3070 Ti nova é igual a 3080 antiga, que também tem 1188, né? Ou seja, vezes 8, porque são 8 informações por pulso de clock. E vamos ver como é que isso se repete ou se reproduz no HiveOS. Eu estou aqui com o meu HiveOS, que eu tenho duas 3070 e uma 3080. Vamos ignorar aqui as 6700. Eu estou com uma 3070 com o clock de memória zerado e com uma 3080 com o clock de memória zerado. Vamos aqui no Hive Shell, abrir o miner. Olha só, quanto que dá a memória da 3070 sem overclock nenhum? 6.800. E a memória da 3080 sem overclock nenhum? 9.251. 6.800 e 9.251. O HiveOS dá aquela baixadinha marota. A minha placa, que está com 2.400, está empregando 8.000 de memory clock. Na live também, a gente já tinha conversado sobre isso, as memórias das placas, elas são niveladas por baixo. Para que todos os chips funcionem igual, as fabricantes pegam um clock abaixo, aí uns 10%, 12%, para que todas as memórias fiquem iguais. Se você tentar nivelá-las por cima, vai ter um chip que vai dar menos, vai ter um chip que vai dar mais. Então, eles baixam os clocks de memória para todos os chips ficarem iguais. Então, aquele 1750 ou 1188 da GDDR6X ou da GDR6 1750 já são niveladas por baixo. Quando você sobe muito esse overclock, quando você passa aqui, né, para 8.000, que seria dividido por 4, 2.000, né? Já está de 1750 para 2.000, você começa a fazer, a forçar essa memória, 2.500 mais ainda, 2.600 mais ainda, entendeu? É forçar demais essa memória, é sair da área de controle dessa memória. Vocês perceberam que ela saiu de 6.800 e foi para 8.000, né? A gente colocou 2.400, ele pega metade, 1.200 e coloca aqui 8.000. Você divide por 4, os ciclos vai dar os 2.000 de clock real. É muito. E é que acontece, nós começamos a fazer os testes. E eu vou mostrar para vocês os testes agora das placas com core, com overclock de memória mais baixo e a eficiência, o resultado delas aqui na tela. Beleza? Colocando aqui na tela, essa imagem aqui, ela é da Franks Rig 01, tá? Foi feito no dia 30 de agosto, tava online há 12 horas e 12 minutos já o processamento dessa flight sheet. Eu tenho três 3070s aqui, eu quero mostrar essas 3070s. Uma com 8.000 de memória, que seriam os 2.400, outra com 7.800 de memória, que seriam os 2.000, e outra com 7.650, né, que seriam os 1.900, tá? Então, olha só, 8.000, 7.800, 7.650. Vejam os números de shares aceitos. A placa com mais share é a que está com 2.000 de memória.
Depois vem a placa com 2.400 e depois a placa com 1.900. E o ideal aqui, ó, a placa que fez mais shares aceitos, gastando só 111 watts, menos ainda, foi a placa com 2.000 de memória, que dá os 7.800, certo? Estão vendo aqui na tela, é na tela, não é o Caju que está inventando. Estou mostrando para vocês o que foi detectado. Vamos para a próxima imagem. E aqui a gente vai ver uma 3080, duas 3080s na verdade, que é do Wanderson que fez o teste no Windows. Vocês vão ver que esta placa que está com 96.01 MHz, ela está com a memória abaixo da placa que está com 98.24. E vocês vão ver que ela está com 48 graus, a outra com 50. Ela está gastando 213 watts e a outra com 218. E ela está com 1.271 shares e a mais megahash 1.250 shares. O que a gente consegue perceber com isso, galera? Ficou bem claro que quanto mais você sobe essa memória, acima dos 2.000 ali na 3070, acima, aumentou de 10% do clock base, 10, 12% do clock base, você começa a ter perda de desempenho. Ele vai te dar os megahashes, mas ele não vai te reproduzir isso no quantidade de shares. Vamos lá? Um exemplo básico, viram o chamado Cheat Engine que o Madness publicou no canal dele, que dava mais megahashes, mostrava na pool, mas os shares não aumentavam? Exatamente isso. É isso que você está fazendo. Você está subindo as frequências de memória da sua placa a tal ponto que elas deixam de ser efetivas. Vamos dar um teste prático. Você precisa fazer 100 cálculos para 100 shares. Então, com 2.000 está fazendo isso, com 1.950 está fazendo isso. Quando você bota 2.400, ela passa a fazer erros de cálculo, e para fazer esses mesmos 100 shares, ela passa a fazer 110 cálculos, 112 cálculos, ou seja, ela fica desperdiçando cálculos. Ou seja, menos megahash é mais. Entendeu? Ah, Caju, qual que é o ideal? Nós estamos testando 2.000. Eu já comecei a testar menos. Como eu tenho 3 3070 numa rig e 2 3070 em outra, eu já estou testando mais baixo. Estou testando agora 2.000, 1.950 e 1.900. E vou ver dessas três qual vai ficar melhor. E o que fica melhor eu vou colocar até no meu site como referência de overclock. Inclusive as memórias lá já estão assim, com 2.000 de memória, não tem nenhuma memória exagerada. E eu fico vendo as pessoas botando 2.200, 2.400 na GDDR6X, sem ter noção que você está overclockando uma memória que já é quente por natureza, que você está botando muito mais clock do que deveria. Porque quem viu a live, se você não viu a live, assista a live. Tá na descrição o endereço da live. Assistam a live. Na hora que fala de temperatura, eles falam: deixe sua placa de vídeo o mais frio possível. Os caras do Tech Lab, os caras que manjam, o recordista mundial de overclock, o cara que testa fonte, o cara que é representante da Galaxy, o cara que tem conhecimento técnico direto com a NVIDIA, tá falando isso. E aí o Joãozinho da mineração tá falando para você: não, isso é bobagem. Então, fica com o Joãozinho. Eu vou com quem entende, entendeu? E vou fazer isso. E vou continuar fazendo testes e trazendo teste para vocês, tá? Então eu sugiro a todos vocês que tenham duas 3070, duas 3080, duas 3060, vejam o basic clock dessa placa. Façam esse cálculo do Hive OS, né? Caju, como que é o cálculo do Hive OS? Por exemplo, na 3070, eu coloquei 2.000, certo? Beleza? Então eu vou lá e divido esses 2.000 por 4. Quanto que dá esses 2.000 por 4? Dá 500, certo? 500. Mas no RevOS a gente sabe que ele é o dobro do Windows. É dobrado no Linux, né? Então esses 500 eu ainda divido por 2. Então são 250. Eu estou pegando os 1.750 da 3070 e adicionando 250. Vai dar o quê? 2.000. Quando eu multiplico por 4, dá 8.000. Se você vê, quando você vê na tela aqui, 8.000. Entendeu? E como que faz? Na GDDR6X, Caju, divide por 8. Pega os 2.000 e divide por 8. Vai dar quanto? 250. Metade dos 250? 125. Você está colocando 125 a mais na GDDR6X.
No Windows, você só pega o valor do Windows e divide por 4 ou por 8. Você não precisa dividir por 2 de novo, porque no Windows já é a frequência colocada pela metade na memória, entendeu? Então, simples, preste atenção nesse cálculo. No iOS, o valor do clock da memória dividido pelo ciclo dela de informação, pelo número de informações por ciclo, 4 ou 8, e depois divide-se por 2. Esse valor é o valor absoluto que você está colocando no clock absoluto da memória. Onde tem o clock absoluto, Caju? No site do Tech Power Up que eu mostrei. Entendeu? 1750 para GDDR6 3070 e 1188 para GDDR6X. E aí, fazendo isso, galera, testem, vocês vão ver, eu estou dizendo, pelo menos os testes que eu estou fazendo, eu estou vendo melhora. Várias pessoas no Discord dizendo que estão tendo melhora, sim, efetiva de consumo, de temperatura, né? Então, vai prolongar a vida útil, é 24/7 minerando, galera. Eu sei que esse tipo de vídeo é polêmico, você tentar botar na cabeça que a potência, né? Que o mega hash não é tudo. Então não adianta, galera. Isso aí é coisa para inglês ver. A gente está preocupado é com share aceito, com share processado, com share reportado, com consumo de energia, com temperatura baixa. Eu, ainda mais que moro em Cuiabá, que luto incessantemente para baixar a temperatura, isso caiu como uma luva para mim, para quem mora no Nordeste, para quem mora para cima no Norte, que sofre Centro-Oeste, que sofre com temperatura. Até o pessoal de São Paulo está sofrendo com temperatura nas placas. Isso caiu como uma luva, essas informações. Então, galera, o vídeo que eu quis trazer hoje foi esse. Foi um vídeo mais técnico, foi um vídeo mais para esclarecer essas informações. Caso tenha alguma dúvida, utilizem aí o campo de descrição para postar para a gente o que vocês acham, tirar suas dúvidas. Tem o Telegram, tem o grupo do Discord, estamos batendo quase 900 membros do Discord, não tem 2 semanas que a gente criou esse Discord, já está quase 1000 pessoas, sucesso. Galera, agora à noite tinha mais de 20 pessoas na sala de áudio, trocando informação, fazendo brincadeira e etc. Entre no nosso Discord, o link do Discord está aí na descrição, para você trocar ideia, pedir ajuda, tirar dúvida, estamos lá para isso. Estou atualizando o meu site, www.julianocaju.com.br, mais limitações de placas de vídeo em placas-mãe. Criei uma área de notícias que está pegando o RSS do portal do Bitcoin, então as notícias que saem no portal do Bitcoin já estão sendo exibidas na aba de notícias, então você consegue ver essas informações e se informar direto pelo meu site, beleza? Fiz uma revisão dos links de produtos, atualizei mais algumas informações de configuração de BIOS, de algumas coisas que a gente está aprendendo e verificando em novas placas-mãe também. Então, o overclock agora você vai ver lá, a gente fez uma divisão por moeda, tem overclock de Ethereum, de Ergo, de Ravencoin, né? Como eu disse, eu vou montar a Franks Rig 3, olha aqui, galera, ó. As peças aqui, ó, a placa-mãe está aqui, placa de vídeo está lá, memória, SSD, pendrive, eu vou ter RiveOS, Windows, vou ter MinerStat, vou ter tudo nessa rig, na Franks 3, que vai ser uma bancada de testes que vai ficar aqui para trazer, talvez overclock de Beam, overclock de Conflux, overclock de Firo para todo mundo, né, Firo ou Firo, depende. Então vou fazer isso para vocês, né? Então, tem muita coisa legal para acontecer ainda. Se você curtiu, deixa o like, deixa o joinha, que a gente precisa desse joinha para saber que o nosso conteúdo está sendo bom. Se você não fosse inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, galera. Galera, como todo vídeo meu no final, galera, fui.